Irmãos, a graça e a paz. Estava aqui a pensar, conversar com determinados irmãos sobre determinado assunto. Nessa época agora, de pandemia, a quantidade de pessoas que têm entrado em depressão, pessoas que têm discutido com a esposa, com seu marido, a vida conjugal tem ficado realmente de cabeça para baixo. O negócio está pegando. Tem pessoas que têm discutido até com seus patrões, mesmo trabalhando em home office, a coisa está mesmo complicada, Aí eu estava aqui a meditar, a pensar, rapaz, nesses dias nós devemos ter muita sabedoria espiritual, uma inteligência emocional vinda de Deus mesmo, E aqui em João 15:5 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, para começar, eu gostaria de pontuar uma coisa. Deus, irmãos, Ele é um Deus inabarcável. Deus é um Deus inacessível. Deus em sua plenitude mesmo. É impossível o homem conhecer a Deus em sua plenitude. Haja vista, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo ele fala uma coisa interessante, que de Deus em parte sabemos, em parte profetizamos. É como se fosse um espelho, que a gente olhasse e ficasse meio desfocado assim. É o que nós sabemos de Deus. Então, irmão, se Deus não se revelar ao homem, se Deus não se deixar ser achado, é impossível. Você vê que mesmo no jardim, no lugar perfeito, Deus via na viração do dia para se mostrar, para se revelar, para ter comunhão com Adão e Eva. E mesmo Adão e Eva, em toda a sua bondade, em plenitude, tanto no jardim, ele foi iludido por Satanás, E Adão e Eva, que a Bíblia diz que Deus fez Adão e Eva para dominar sobre fauna, flora, os cometas, tudo que existe na terra. Tudo que existe mesmo é para servir o homem. Mas Satanás acabou iludindo Adão e Eva, e eles perderam aquele cetro de justiça que está na mão deles. E eles comeram dessa árvore do conhecimento. Isso me faz pensar, meus irmãos, como no dia de hoje. Você já viu a quantidade de pessoas dessa geração que tem bom conhecimento? Já viu? Como todo mundo fala de vários assuntos ao mesmo tempo? Pessoas que pegam o conhecimento assim, começam, meu irmão, a conversar, aquela coisa toda, meu irmão, você fica assim pensando, rapaz, que pessoa sábia. Mas, meu irmão, na vida diária, na vida conjugal, como aplicar esse conhecimento com seus filhos, com os colegas de trabalho, meu irmão, essas pessoas, meu irmão, você fica assim, realmente aquela pessoa, com o intelecto daquele, menino, você toma medo, na verdade. Isso me faz pensar uma coisa. Naquela passagem em que Jesus ele está ali a escrever no chão, aí aparecem escribas e fariseus e diz assim: Jesus, me diga uma coisa, vamos botar no dia de hoje, como fosse assim: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, mas na lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que dizes tu? Aí Jesus para assim, cheio de conhecimento de Deus, cheio de sabedoria vinda de Deus, cheio de inteligência emocional. Jesus para assim, respira, com a palavra rima vinda de Deus, e diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso me faz pensar que Adão, ele caiu, mas Jesus, esse segundo Adão, ele é cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, vindo de Deus, ele para e sabe gerenciar os seus próprios sentimentos. O que tem acontecido com a igreja hoje, meu irmão? Nós vamos observar pessoas que entram em seminários, pessoas que sabem falar vários idiomas, pessoas que têm pleno conhecimento, meu irmão, sobre determinado assunto, mas não está sabendo gerenciar, meu Deus, os seus sentimentos. E isso tem entrado em choque em muitas pessoas. Meu irmão, fica para analisar uma coisa. Nós temos que parar para pensar, entendeu, sobre determinados assuntos. Meu irmão, eu fico pensando assim. Eu sei que as pessoas têm se prendido à ciência, mas a ciência, ela não é último veredito não vem da ciência. Porque a ciência, ela não trabalha com resultados definidos. Na verdade, a ciência, ela tem partes dela que ela não é imutável, ela é mutável.
ela tem um conhecimento científico, ele possui caráter de falibilidade, ou seja, ela é falível, ela pode errar. Leis e teorias muitas vezes são mudadas. Quantas vezes nós começamos a observar médicos? Você vê no Brasil, meu rapaz, está uma guerra, tem alguns pesquisadores, estou falando de nível Brasil, que fala sobre a situação mesmo aí do Covid, que deve aceitar a citocina, a cloroquina, a hidroxicloroquina, meu irmão, até entre os médicos, meu Deus, até entre os médicos eles estão brigando. Se nós observarmos o conhecimento, é assim, se você observar mesmo, quantos cientistas brigam em suas academias até hoje sobre essa situação, se a Terra ela é um globo ou se na verdade a Terra é plana. Então, meu Deus, eu paro para analisar assim, rapaz, o conhecimento de Deus, nós precisamos ter uma sabedoria espiritual muito grande, uma inteligência emocional muito grande. Nós temos que entender que uma passagem que eu fico observando, não podemos ter uma visão unilateral das coisas. A Bíblia fala que em Colossenses, meu irmão, em Colossenses diz que Jesus está todo o poder, toda a sabedoria e todo o conhecimento está em oculto em Cristo. Se nós não tivermos misericórdia, nós não tivermos essa ousadia de pedir a Cristo para gerenciar essa sabedoria que tem vindo para a gente, rapaz, é tanta gente que entra em faculdade, é tantas pessoas que o homem, rapaz, ele, como dizem, chegaram na lua, aquela coisa toda, meu irmão, o homem pega avião supersônico, faz aquilo tudo, o homem faz cirurgias, meu irmão, terríveis aí, o homem com a ciência, rapaz, o homem tem um conhecimento, e o que Satanás botou na cabeça do homem desde Adão, dizendo assim, ó, se você tiver esse conhecimento, você será como Deus. E muitas pessoas são assim, não conseguem baixar a cabeça, não conseguem ser humilde para ouvir, não conseguem ser humilde para ver que tudo isso acontecendo é porque o homem comeu a árvore do conhecimento e Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Esse conhecimento, sem a gerência de Cristo, sem a autoridade de Cristo na vida da gente, se nós não tivermos esse Espírito Santo que está sobre nós, porque Deus não quer que nós venhamos ser só usados, não. Deus quer que nós venhamos ser, na verdade, morada do Espírito Santo. Aí quando você repare como Jesus, esse segundo Adão, quando ele vem cheio do Espírito Santo, esse Adão cheio do Espírito Santo, que é Jesus Cristo, ele transforma a água em vinho, ele mexe na molécula. As coisas que Jesus falava é porque ele gerenciava os seus próprios sentimentos. Jesus Cristo, ele sabia, ele tinha plena ciência que dependia de Deus e ele tinha pleno poder de gerenciar os sentimentos dele. É por isso que Jesus fala que sem mim nada podeis fazer. Então, meu irmão, você com todo esse intelecto, com todo esse conhecimento, se as pessoas não tiver misericórdia e quiser realmente ouvir de Deus para gerenciar os seus próprios sentimentos, vamos quebrar a cara. Então pense nisso, irmão, com todo o conhecimento que você tem, se você não souber aplicar isso, meu irmão, não vai dar em nada. Esse conhecimento mesmo do senso comum, que muitas vezes fala assim, a voz do povo é a voz de Deus, caia fora disso, meu. Caia fora disso. Todo o conhecimento, ele é incompleto. Ele é menos que a experiência. E a experiência é que diz, meu irmão, o que é. Se você fica com teoria, aí tem uma teoria de oração, tem uma teoria, não, é prática. Você tem que ter prática na oração, conhecimento da palavra. Você tem que ser ousado para ouvir. Ouvir também. Você tem que, por exemplo, se você quiser pesquisar alguma coisa sobre algum filósofo, deve sim. Quer saber alguma coisa sobre determinada ciência? Vai lá também. Mas esse conhecimento tem que ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Imagine você com uma arma superpotente. Se você não souber usar, você pode pegar essa arma e sem querer quando você tentar puxar aquele gatilho, vai bater em você e olhe lá se a própria bala não bater em sua cabeça. Você vê o conhecimento que o homem tem, ele se não for explorado realmente com a vontade de Deus, você vê o conhecimento que o homem tem, pode ser algo para o bem e para o mal, como um avião pode ser usado, né, para poder você ir para um lugar para o outro, se deslocar, fazer uma cirurgia, mas como pode ser usado também para a guerra. Então, fica aí a dica, como Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Com todo o conhecimento que tem, meu irmão, se não for moldado pelo Espírito Santo de Deus, misericórdia. Então, Deus é imutável, Deus, ele consegue segurar todo esse conhecimento porque vem dele e fazer o que deve ser feito. Então a ciência, meu irmão, ela está em constante
entra uma teoria, daqui a pouco outra, diz que você pode comer ovos à vontade, depois diz que não pode, pode tomar café, isso e aquilo. Então, meu irmão, nós temos que andar com um Deus que é imutável, porque a ciência ela é falível e Deus não. Então fica a dica, em nome de Jesus, vamos ter sabedoria espiritual para gerenciar todos os nossos sentidos, todas as nossas vontades. É por isso que muitas vezes vê essa situação, o homem com o próprio sentimento dele, o que é que faz? O homem tem dentro dele a carne falando, um conhecimento raso. É por isso que o homem muitas vezes pega essa natureza dele caída, o conhecimento que ele tem, e cada vez faz mais guerras. Por quê? Porque não é moldado com o Espírito Santo de Deus. É preciso que ele venha ter uma inteligência espiritual, uma inteligência emocional, porque com essa carga de conhecimento que ele tem, muitas vezes quando é repreendido, cria briga, um mata o outro. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Então, sem mim, nada podeis fazer. Então, meu irmão, fica a dica. Sabedoria espiritual e inteligência emocional para esses dias. Fazendo assim, tudo irá bem. Fica na paz.